A gente conversa agora, né, para analisar os desdobramentos, como eu disse ali, o que a legislação diz nesses casos, com a doutora Vanessa Borim, advogada especialista em direito da mulher. Levantou cedinho hoje nesse sábado, né, doutora? Mas a gente está completamente revoltada, né? Eu vi ali o Instagram também da doutora Vanessa ontem. A gente fica... É um nojo que dá nesse caso, né, doutora? Porque ali eles alegam que, não, a menor chamava o homem de marido. E aí eu te pergunto, doutora, uma criança de 12 anos tem algum discernimento para saber o que é certo e o que é errado? Como que você vê essa decisão? Bom dia para você nesse momento, né? Que nem bom dia é só um jeito de falar mesmo, né? Olá, doutora. Bom dia, Estela. Bom dia, Mayara. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, é um assunto muito triste que a verdade é clara, assim, eles estão normalizando a pedofilia no Brasil, né? Isso seria normal se a gente estivesse falando disso, normal não, nada disso é normal, mas se a gente estivesse falando do Irã, né, que é uma coisa que a gente abomina, né, o que acontece lá, mas nós estamos vendo isso acontecer aqui, no Brasil, aos nossos olhos. E você pode ver que, como você passou aí agora a imagem, a hora que um dos ministros diverge, ele é atacado, até mesmo pelos outros ministros. Você percebe ali uma revolta por um ministro que foi contra uma decisão que está normalizando a pedofilia, né? Que teria que ser o contrário, né? Do ponto de vista jurídico, a questão é bastante objetiva. O artigo, até anotei aqui, o artigo 217A do Código Penal, ele deixa muito claro que qualquer relação sexual com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável. Ponto. Por quê? Porque a vulnerabilidade dessa criança com 12 anos, ela é total, ela é presumida, ela é de forma absoluta. Então, assim, não admite uma discussão de consentimento. Não admite ali nessa lei, né, uma questão de núcleo familiar. Não admite isso. Depois vem ainda o STJ, que ele consolidou um entendimento também, por meio de uma súmula uma súmula 593, que ele deixa claro que é irrelevante eventual consentimento da vítima, a experiência sexual anterior ou a existência de um relacionamento amoroso. Então, quer dizer, um homem com 35 anos, traficante, que tem passagem por violência, se envolve com uma menina de 12 anos, tira ela do colégio, ela se reporta a ele, após ele ser preso, como marido. Isso é família num relacionamento de 3 semanas? Isso não é família. Eles falam que ali eles estão protegendo a família. Não, isso não é família, né? A criança ali, é lógico que a mãe já consentiu ela ter relação com outras pessoas. A mãe é tão criminosa quanto esse pedófilo. Os dois têm que ser punidos, por isso e os dois estavam sendo punidos, né? A primeira instância, inclusive, eles foram condenados a mais de 9 anos e alguns meses, em regime fechado, inclusive, e agora vem, né, o Tribunal de Minas Gerais e dá uma decisão dessa normalizando a pedofilia. É um retrocesso. Doutora, você queria perguntar? Não, eu ia só comentar que, assim, a própria mãe dessa menina, né? Quer dizer, a gente tem aí a doutora falando vários tipos de violência. A sexual, porque, né, eles estavam vivendo como marido e mulher. A gente tem outro tipo de violência, que é tirar essa criança da escola. Sabe-se Deus lá quantas outras violências essa criança deve ter sofrido, porque, como disse a doutora, já teve caso de agressão na ficha desse cara, né, dessa pessoa maravilhosa, né, digamos assim. E a mãe dela vendo tudo isso... E consentindo. Consentindo, quer dizer, e houve uma primeira condenação. E aí, doutora, eu te pergunto, né, que recado que a gente está passando como sociedade, né, porque, bom, se o Minas Gerais ali, a Justiça de Minas Gerais, absolveu mãe e o pedófilo, daqui a pouco qualquer um vai dizer assim, a justiça não dá em nada, não leva a nada, eu vou continuar aqui agindo do jeito que eu quiser. É um recado muito perigoso. Fica muito claro, assim, para um pedófilo, que ele pode se relacionar com uma menina menor de 14 anos, que é o que eles amam, né, fazer, apesar de ser crime, e que, caso aconteça alguma coisa, nós vamos falar que a gente vive uma relação familiar, né? Então, quer dizer, fica muito fácil para ele. Nós não podemos, é impossível a gente transformar uma situação de exploração sexual, vocês entendem? No núcleo familiar, para afastar um índice penal. Isso, para afastar um crime, vai falar que uma exploração sexual agora se tornou um núcleo familiar.
Aí tá tudo bem. Não, daqui a pouco vai virar alguma coisa Né? assim. Essa criança, gente, pelo ECA, olha, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é claro, é previsto nesse estatuto que ele impõe ao Estado, à família e à sociedade proteger essa criança de qualquer forma de exploração e violência. Quando essa criança fala, pelo menos ele nunca me bateu, Nossa, você que entende absurdo. o que essa criança está entendendo por viver? Foi tirada dela o direito de estudo, foi tirado dela o direito à infância. Agora, é o que eu falo. Vamos parar para pensar de uma outra forma. Isso aconteceria com a minha filha, que tem 17 anos? Não. Isso aconteceria com a filha dos ministros? Com a filha sua, Mayara, se você tiver, ou da Estela? Não. E por que acontece numa sociedade mais vulnerável ainda, de pessoas pobres? Sim, As pessoas não sabem a situação também que essa mulher estava, sim, ou foi ameaçada, coagida, sim. ou quanto ela pegou em dinheiro. A gente não Exato. sabe exatamente ali o que aconteceu por trás de tudo isso, para acontecer uma coisa bizarra dessa, para essa mulher estar vendendo essa criança. Eu não sei até que ponto ela vendeu ou não, né? A gente tem que pensar em tudo ali nesse presume, né? momento, porque são pessoas totalmente fragilizadas e, assim, em todos os sentidos, né? Sim, doutora, e ontem eu estava vendo a repercussão desse caso e a gente lê um monte de coisa, né, nas redes sociais, é um absurdo. E aí eu vi muita gente argumentando assim, mas as meninas de 12 anos de hoje em dia não são as mesmas de antigamente, porque hoje elas têm mais acesso à informação, elas já se maquiam, elas já se vestem como adultas, elas já vão pra balada, elas já namoram, não sei o quê. Em hipótese nenhuma, isso pode ser uma justificativa, independente do nível de informação que essa criança tenha, se ela tem acesso, se não tem, se ela tem uma família, né? Se ela está numa escola que a educa nesse sentido, continua sendo uma criança de 12 anos, né? É exatamente por isso que existe no ECA essa obrigação de impor ao Estado, à sociedade e à família proteger essa criança, porque ela não tem discernimento, ela não tem noção das consequências de uma relação dela com um adulto. Né? Então, espera-se que o Estado, a família, né, nós como população, a sociedade, proteja essa menina, porque ela não tem discernimento, não existe ali uma capacidade civil, sexual, para ela consentir ou não algo. Ela não teve ali, ela tá, gente, num momento que, só para vocês terem noção, ela está em desenvolvimento físico, emocional e psicológico. Quem diz que essa menina está preparada para assumir um papel de dona do lar? Não, pelo amor de Deus, daqui a pouco, doutora, vai começar assim. Ela não pode votar, Exato. né, Mayara? Ela não pode votar, ela não pode dirigir. Mas ela pode assumir um papel de ser dona de um lar, esposa de um homem de 35 anos aos 12 anos de idade. Ela está preparada para isso? Se ela não pode votar, ela não pode dirigir? Mas para servir desculpa, gente, escrava sexual, ela serve. Exato, exatamente. E usar essa história de, mas as meninas de 12 anos hoje estão usando roupa assim, estão indo pra balada. Bom, aí é a mesma coisa que eu disse assim. Isso não dá direito. Não dá, exato. É a mesma coisa que dizer assim, não a mulher foi estuprada, mas estava ali, a mulher hoje usa roupa curta, e daí? Né? Enfim, É isso aí. é revoltante. Ele culpa a vítima ainda, né? Até pelo que ela tá usando, pelo jeito dela de ser, Não. né? É o caso da Mariana Ferrer também, que aconteceu ali no processo, né? A pessoa foi estuprada e saiu como culpada. Faltou sair como culpada. Então, quer dizer, é um absurdo isso que está acontecendo. E se realmente eu espero de coração que a promotoria consiga reverter esse caso. Não chegou na terceira Porque instância realmente ainda, né, vai abrir doutor? um precedente. É. Ainda tem. Vai abrir precedente para outros casos, né? Claro. Tem recurso ainda, cabe recurso. Tá. Mas vai abrir precedente para outros casos, né? É o que eu falo, realmente está normalizando a pedofilia, gente. A partir de um precedente desse, a gente acabou como sociedade. Concordo Não tem mais plenamente. defesa da criança. Não. Então nós temos que rasgar o Estatuto da Criança e Adolescente, rasgar o Código Penal, porque ele passa a não valer nada. A súmula 593 do STJ, então passa a não valer nada mais. Exato. E aí, Porque doutora? alguns ministros se reuniram e entenderam que, formou um núcleo familiar. Tem amor, né? Com Imagina. 3 semanas de convivência, Mayara, Não. Estela, 3 semanas de convivência, você forma núcleo familiar com alguém? Não, pelo amor de Deus, né? E doutora, É um absurdo, detalhe. gente. A sessão, tinha 7 homens. E aí
por isso que eu digo da importância de ter mais mulheres em todas as esferas. Duvido que alguma mulher, quer dizer, sempre tem uma louca por aí, desculpa a palavreada, mas sempre tem uma pessoa descompensada por aí e tudo mais, né? Mas assim, obviamente se fossem mulheres ali, o resultado seria outro, porque a mulher pensa, a mulher tem mais empatia, né? A mulher pensa como a doutora Vanessa ali, a minha filha tem 17 anos, né? Que era o que esses caras deviam pensar também. E agora, doutora, uma coisa aqui pra gente terminar, né? É que eu fiquei impressionada que agora o acórdão foi retirado do site do tribunal, colocado em segredo de justiça, quer dizer, tem gente com medo. O que você acha que vai acabar acontecendo? Que essa nossa pressão da imprensa, de influenciador, que o pessoal foi pra cima. Meu Instagram tem essas palavras disso. A senhora acredita que vai realmente haver voltar atrás, na verdade, mudar essa decisão e botar a mãe criminosa, que é criminosa, não interessa, está com necessidade, se precisava de dinheiro, não interessa, e o pedófilo presos mesmo? Não interessa. Eu acredito que eles mesmos, eles são muito machistas, né? Tá na cara ali esse patriarcal, esse sistema, né? Mas assim, acho que eles ainda não estavam entendendo as consequências de um voto desse na sociedade, hoje em dia, diante do poder da mídia, né? E dessa nossa da força que nós temos ali na internet, e em abrir os olhos da população. Porque uma coisa é, antigamente, quando não tinha uma internet, eles faziam isso não era divulgado, dali a pouco já tinha precedente, e dali virava uma bola de neve, né? Casos e casos e casos. Agora não. E realmente, graças a Deus, tem juízes e promotores, amigos, conhecidos meus, que estão todos indo para a internet, assim, mostrar a indignação de uma barbárie que está sendo normalizar o crime de pedofilia no Brasil. Isso não pode passar. Isso tem que ser revertido e realmente não é à toa que eles deixaram agora como segredo de justiça, porque esses homens, vou te falar, eles vão sofrer muita retaliação. Vão mesmo. E com razão. Isso que eu ia falar. A população tem que se revoltar com isso, porque nós somos aqui para proteger essas crianças. E a partir do momento que eles, homens, estão lá, eu tenho certeza, igual você falou, Maiara, Estela, com certeza, se nós três estivéssemos lá, nós não votaríamos isso. Com toda certeza. Vocês concordam comigo? Dificilmente uma mulher votaria isso. Muito bom. Doutora, muito boa entrevista, muito né, bom. Doutora, muitíssimo obrigada, Vanessa Borim, pela sua presença aqui, para a gente repercutir esse caso horroroso. A gente continua em contato, porque esse caso vai ter desdobramento ao longo dos próximos dias, né? Tanto pelo recurso que pode ser aplicado e também pela repercussão que isso vai gerar dentro da sociedade.